Uma empresa de aluguel de patinetes elétricos que atua em Vila Velha e agora também chegou a Guarapari, está lançando um projeto de pontos para os usuários. A ideia é o seguinte, é incentivar o uso responsável do transporte, já que ele vai avaliar aquele que fez o aluguel, do patinete, nos critérios de direção segura, respeito ao limite de velocidade, estacionamento correto e até ausência de infrações. Eu vou contar com a ajuda agora da Maria Eduarda Brito, ela é gerente regional de instrutores de segurança da JET, que é a empresa que atua em Vila Velha e Guarapari, para que a gente possa explicar para você que é usuário o que muda. Maria Eduarda, bom dia. Bom dia, tudo bem, Fernanda? Tudo bem, obrigada pela sua gentileza. E aqui no nosso dia a dia, é muito importante a gente ampliar a oferta de meios de locomoção. O patinete elétrico é um deles, mas tem que ter responsabilidade, porque tem muita gente reclamando do excesso de velocidade, da localização indevida. Sim, exatamente. Vamos lá. Os nossos patinetes, geralmente nas orlas, de todas as cidades, a quilometragem deles só vai a 15 km por hora. Então, assim, a gente reduz nas orlas das cidades e dentro da cidade ela chega ao máximo de 20 km por hora. É o máximo que os nossos patinetes chegam. E sobre os pontos de estacionamento, ele só estaciona se for um ponto de estacionamento virtual. Se não tiver um ponto de estacionamento, o patinete não desliga de maneira alguma. Então, às vezes, as pessoas veem em frente aos hotéis, em frente aos mercados. Se tem um patinete ali, com certeza é porque é um ponto de estacionamento. Uhum. E mesmo com essa velocidade limite sua, o porquê que há tanta reclamação de quem não é usuário, de que eles passam a todo vapor, passam com mais de uma pessoa, inclusive, fazendo esse transporte? Então, em Vila Velha, a população já está acostumada porque a gente já tem um ano operando na cidade. Em Guarapari, por ser algo novo, acho que por isso a galera vem estranhando um pouco, mas depois eles acabam se acostumando. Sobre a galera que está andando de 2, de 3, criança andando ao mesmo tempo, nós estamos com uma equipe de fiscalização. É uma equipe que fica o dia todo na orla, para dentro da cidade, fiscalizando essas pessoas que vêm cometendo essas infrações. Uhum. Essas pessoas que cometem essa infração, nós abordamos, conversamos com ela, pedimos para descer. Caso essa pessoa não desça do patinete, a gente bane, a conta dela, a gente faz o bloqueio da conta desse usuário. Como que é banir? Ele não consegue mais entrar com o cadastro que ele tem na JET para futuro aluguel? Isso mesmo. Ele fica banido no nosso aplicativo. Uhum. Como é que é essa abordagem? Primeiro até me orienta, existe uma idade mínima para o aluguel de patinetes elétricos? Sim, exige, a partir de 18 anos. Entendido. E essa abordagem de vocês é como? No calçadão, na rua? Então, com a gente, por exemplo, em Guarapari, o nosso maior movimento é na orla, Uhum. Tem cais pela orla, Eles ficam de uniforme, com colete também, escrito fiscalização, tudo certinho, identificados, com o nome JET. Eles abordam os clientes que estão andando de 2, ou até mesmo crianças, que estejam nos patinetes, pede para poder descer. Se for criança, a gente procura os pais, vai até os pais, conversa, pede para não deixar, devolve o patinete em um ponto de estacionamento mais próximo. Se o cliente não quiser ouvir, todos os nossos patinetes têm uma placa atrás, como se fosse tipo placa de carro, vamos dizer assim. É uma identificação. Nós anotamos essa identificação, essa placa, e passamos pro nosso bot, que ele faz o bloqueio da conta da pessoa automaticamente. Entendido. Agora eu já vi até pai responsável carregando criança junto. Sim, tem muito. E aí também dá aquela paradinha e alerta para a infração? Sim, com certeza, porque mesmo sendo pai carregando criança, não pode. É somente uma pessoa por patinete. Uhum. E com idade mínima de 18 anos. Exatamente, apenas 18 anos. E aí como é que vocês fazem o controle desses pontos, A gente tem um aplicativo, Dentro do nosso aplicativo, você consegue ver a quantidade de pontos que a gente tem, são pontos virtuais. Então, você só pode retirar um patinete em um ponto e só pode devolver ele em outro ponto, entendeu? Em Guarapari, se eu não me engano, a gente tem mais de 150 pontos distribuídos pela cidade.
Então, por exemplo, na orla, a cada 50 metros tem um ponto de estacionamento. Então, você só consegue saber aonde é ponto entrando no nosso aplicativo. Uhum, tá, mas eu tô falando da pontuação. Como é que vocês vão reduzindo a pontuação do usuário? Ah, tá, entendi. Então, o usuário que não... A gente, como eu falei, a gente tem uma placa, né? No patinete. O usuário que estacionar no lugar certo, não estacionar no lugar certo, né? Cometer infrações, estiver andando de dois, se o fiscal mesmo pegar, né? Essa pessoa que estiver fazendo essas coisas, nós vamos anotando a placa ali naquele momento e a pontuação vai reduzindo, até chegar o momento em que a gente vai fazer o bloqueio dessa conta. Tem uma infração que tenha mais pontos, outras que têm menos pontos, como funciona na CNH, por exemplo? Não, tudo a mesma coisa. Quantos pontos são por infração? Eu acho que vai tirando de 5 em 5 pontos, uma coisa assim. Os usuários já iniciaram com 100 pontos na carteira da JET, todos os usuários logo de início já inicia com 100 pontos. E vai perdendo. Agora, se você estaciona no local certo, porque assim, quando você vai estacionar os patinetes, você tem que tirar uma foto, né? O aplicativo mesmo, ele te pede uma foto para mostrar aonde você está deixando. Se você está deixando no local correto, da maneira correta, se não está deixando no meio da rua, atravessado, entendeu? Então, ele te pede uma foto para você mostrar onde você está tirando. A gente tem acesso a essas fotos, né? Em que a gente observa se o cliente realmente estacionou da forma correta e com isso ele vai ganhando mais pontuação. E se ele tiver estacionado da forma incorreta, ele vai perdendo essa pontuação, que assim que zerar, a conta dele é bloqueada. Entendido. Bom, vamos às perguntas aqui dos nossos ouvintes. Se existe um canal de acesso para vocês para denúncia de abusos de uso do patinete compartilhada, pergunta do Hélio. Sim, dentro do nosso aplicativo ele pode estar entrando em contato com o nosso suporte, que funciona 24 horas. Então tem que estar na plataforma de vocês, não existe um canal assim de atendimento? Tem também se não me engano, acho que Reclame Aqui, você já ouviu falar? Não, mas vou pedir para minha equipe aqui buscar o Reclame Aqui da JET, é isso? Isso. Tá. Outra perguntinha aqui, o Wallace. A pergunta dele é o seguinte: existem usuários que deixam os patinetes estacionados no meio da calçada, atrapalhando o passeio. E aí ele fala, né, de cadeirante, de pessoas mais idosas, de carrinhos de bebê. Se há uma obrigatoriedade de encostar os patinetes. Vamos lá. Não é certo, né, estacionar no meio da calçada, onde atrapalha cadeirantes ou até mesmo ciclistas e etc. Nós temos uma equipe que atua 24 horas na cidade. Eles estão o tempo todo fazendo a organização da cidade. Muitas das vezes o cliente estaciona no local certo, né? E às vezes vem até mesmo criança querendo arrastar o patinete. Arrasta e coloca em um outro lugar, até mesmo no meio da rua. Mesmo ele estando desligado, mesmo ele bloqueado, né? E a nossa equipe de logística passa por esses pontos, fazendo a organização diariamente o tempo todo, para sempre manter a cidade organizada. E tem mais uma outra pergunta do Fernando, onde estão os fiscais em Vila Velha? Ele fala assim: eu vejo todos os dias essas infrações que você mencionou, principalmente 2 pessoas utilizando o mesmo equipamento. Nós temos fiscais em Vila Velha, a gente atua ali na orla, né? Vila Velha, o foco nosso é mais na orla, fica um fiscal na orla e outro fiscal fica para dentro da cidade. Quando não tem tanta demanda assim para dentro da cidade, que a gente consegue ver também os aluguéis em 24 horas pelo nosso sistema, se a gente vê que não está muito dentro da cidade, eu puxo ele para dentro da orla. Então eu sempre divido um pouco ali na Praia da Costa e um pouco ali pro lado da Praça do Ciclista, na Madalena, mas nós temos sim fiscais na orla. Quantos equipamentos vocês têm hoje em uso, Vila Velha e Guarapari? Em Vila Velha, se eu não me engano, temos 1.000 patinetes. Em Guarapari temos uma frota de 200 patinetes. Entendido. E agora nesse período de férias, quando é que vocês recebem mais queixas? É durante a semana? É no final de semana? Final de semana. Sem dúvidas no final de semana, é quando tem mais utilização, né? As pessoas utilizam mais no final de semana. O maior número de acessos de vocês, então, é final de semana? Exatamente, final Não de é semana. trabalho, então é diversão, né? Não é só diversão. Muitas pessoas usam para trabalho. A galera não usa só para diversão. A galera usa muito para trabalho, principalmente em Vila Velha.
Em Vila Velha a galera aderiu muito, ajuda muito na micromobilidade. Muitas pessoas pararam de usar até mesmo o carro para poder ir trabalhar, porque é bem barato e bem acessível. Então compensa mais ir de patinete. Uhum. E por fim, depois do bloqueio dos 100 pontos, por quanto tempo essa pessoa fica bloqueada? Essa pessoa ela fica bloqueada, se eu não me engano, por 10 dias, né? E se ela cometer infração novamente, a conta é banida sem volta. Por 2 vezes, então, reincidente. Isso. Outra perguntinha que chegando, Maria Eduarda. Precisa de carteira de motorista para dirigir um patinete elétrico? Não precisa de carteira de motorista e também não precisa fazer a utilização de capacete, não é obrigatório. Caso o cliente queira utilizar o dele, sem problemas também. É uma pergunta que muitas pessoas fazem. Mas é recomendado você usar equipamento de segurança, né? É recomendado. Se o cliente quiser, problemas algum, é sempre bom. Aqui a pergunta do ouvinte, né? Um fiscal não é pouco para toda uma orla? Aí eu já chego com uma outra participação do Giovanni, essa é a pergunta do Fernando. No calçadão de Itaparica, os patinetes estão sendo utilizados no piso tátil, ou seja, que né, para acessibilidade. Sim, o que é errado também. Vamos lá. Em Vila Velha, nós temos 2 fiscais, né? Como eu já falei. Não é pouco, mas nós vamos aumentar agora, chegando às férias de julho, nós vamos aumentar essa equipe, porque assim, Fernanda, além dos fiscais, nós temos também os instrutores de segurança. Só em Vila Velha, eu tenho uma equipe de 10 instrutores de segurança. Esses instrutores, eles ficam em pontos, né, específicos, parados, onde eles ajudam os clientes a tirarem dúvida, informam a forma correta de utilizar e etc. Então, assim, temos 2 fiscais, 10 instrutores de segurança. Em Guarapari também a mesma coisa, 10 instrutores de segurança e 2 fiscais. Só que agora, como vai chegar as férias de julho, muitas pessoas chegando na cidade, nós vamos sim aumentar essa equipe. Que bom. Maria Eduarda, eu te agradeço pelas explicações, hein? Bom trabalho aí para você. Tchau.